Olá, bem-vindo ao Mais Saúde, Mais Vida. Diante de uma dor insuportável ou até pela falta de acesso rápido a médicos, muitas pessoas recorrem à automedicação. Mas você sabia que esta prática aparentemente inofensível pode causar graves problemas de saúde ou até mesmo levar à morte? É sobre os perigos da automedicação que vamos refletir hoje, bem como ensinar-lhe a tomar decisões mais seguras para a sua saúde. A automedicação é uma prática comum ao nível global e Moçambique não foge a esta realidade. De acordo com um artigo intitulado Avaliação da prevalência da automedicação e fatores associados à sua prática em utentes de farmácias na cidade de Maputo, no período de 2011 e 2012, há um grande número de pessoas que adquiriam medicamentos sem receita médica. O artigo, publicado na Revista Moçambicana de Ciências de Saúde, chancelada pelo Instituto Nacional de Saúde, cita um estudo realizado em 2017 no município de Maputo, em que foram inquiridos 508 indivíduos, dos quais 54% assumiu ter adquirido medicamentos sem receita médica. A falta de medicamentos nas unidades sanitárias, o tempo gasto nas filas e a falta de tempo para ir a uma unidade sanitária são os motivos que, segundo os inquiridos, levaram a que optassem por medicamentos sem receita médica. Uma das maiores preocupações do setor da saúde é a venda indiscriminada de medicamentos sem prescrição, o que agrava a prática da automedicação. A segurança dos pacientes deve ser uma prioridade. Mas será que as pessoas sabem dos riscos que correm? Eu não tomo medicamento sem prescrição médica. Se eu tomo medicamento é porque tenho uma receita médica. Aquilo de quando sentir dor de cabeça ou gripe, sair, comprar medicamento assim. No caso de paracetamol, anti-inflamatórios, tomo sem receita médica. Mas tem certos comprimidos que não é recomendado tomar sem receita médica. Se você toma automedicação, de repente pode passar mal. Estou a sair do hospital agora, até deixei minha mãe nos bancos para vir levar os medicamentos para depois eu levar ela para casa. Há fármacos, que são fabricados para o uso doméstico, posso assim dizer. Há certos fármacos que não precisam de prescrição médica para pequenas questões como algumas doenças cutâneas, algumas gripes, mas doenças com períodos prolongados e com mais complicações, com sintomas mais acentuados, sim, sempre recomenda-se mesmo que a pessoa procure médico antes. Quando tu tomas um medicamento sem receita médica, podes passar mal. Bom, eu sentia dor de cabeça, dor de estômago, tomei. É arriscado tomar medicamento sem prescrição médica. Às vezes dor de cabeça, dor de estômago, por não querer ir até o centro médico, acabamos indo à farmácia, mas não é correto e não é certo fazer isso. Num contexto de um Serviço Nacional de Saúde, onde a procura por assistência médica e medicamentosa continua a ser um desafio, o recurso a farmácias privadas para a obtenção de medicamentos acaba sendo uma opção para boa parte da população. Os farmacêuticos destacam a importância de evitar a automedicação e reforçam que procurar por ajuda médica garante que o tratamento será adequado, evitando assim os perigos associados ao uso indevido de medicamentos. Os procedimentos normais para adquirir-se medicamento numa farmácia é por meio de uma receita médica, em que o paciente adquire através da consulta que faz ao clínico e passa uma receita que é para poder adquirir o medicamento. Quando a pessoa vem sem a receita médica, porque geralmente a pessoa sempre vem em mente daquilo que já quero, que precisa. Por isso, quando vem aqui, por vezes nem chega a dizer que é porque estou a sentir isto, mas aquilo, vem, por exemplo, diz que quer uma amoxicilina, quer o ciprofloxacino, onde nós procuramos saber sobre se o paciente apresenta ou não a receita médica. E ele diz que eu preciso disto porque de outras vezes que eu já estive enfermo, que foi isto aqui que me passaram e melhorei. Por isso volta a pedir a mesma medicação.
Numa primeira fase, quando o paciente vem apresentando esses assuntos, nós chegamos até a aconselhar primeiro o paciente passar pela uma unidade sanitária, que é para poder apresentar o caso, que é onde lhe passam a receita para poder adquirir o medicamento na farmácia. Só como já sabemos como é que nós somos, mesmo assim, o paciente insiste, aonde que mesmo se nós não formos a vender o medicamento para o paciente de uma ou de outra forma, nós aqui nesta farmácia podemos até não vender, mas sempre vai adquirir numa outra farmácia. Seja qual for a situação, primeiro passe pela unidade sanitária, porque há situações que é preciso que se faça um diagnóstico, que é para poder saber se o que o paciente tem, que aí já se sabe qual é a medicação adequada para a patologia ou a enfermidade que o paciente apresenta. Então, como mensagem, o que nós poderíamos dizer mesmo é que antes de ir correr à farmácia, primeiro tem que passar à unidade sanitária. Quando a dor aperta, a busca por alívio imediato parece a melhor saída. Mas esta atitude pode trazer surpresas nada agradáveis, como reações inesperadas, doses de medicação erradas e até efeitos colaterais. Infelizmente, em Moçambique, ainda há muita gente que recorre à automedicação. O uso indiscriminado de remédios pode causar graves problemas na nossa saúde, entre eles lesões no fígado, insuficiência nos rins, sangramento no estômago e nos intestinos e ainda a aplasia de medula, uma doença que interfere na formação das células do sangue. As pessoas têm tendência de achar que, por exemplo, analgésicos ou antibióticos são medicamentos que curam todas as doenças, não é? E isto por si só é muito mau, não é? É muito mau porque pode, em algum momento, criar maior pressão, porque se as pessoas começarem a normalizar o consumo indiscriminado de medicamentos do ponto de vista da automedicação, isto pode provocar outras consequências, que é o agravamento das doenças, e depois, quando as pessoas forem aos cuidados de saúde, vão já em condições um bocadinho mais graves. E isto pode provocar mais internamentos, e isto pressiona o Serviço Nacional de Saúde. O profissional de farmácia deve promover o uso racional do medicamento. Então, nesse diapasão, nós procuramos sempre, não é? Quando nós vamos dispensar esses medicamentos, estamos a falar de medicamentos de venda livre, há uma série de questionamentos que nós levamos a cabo ao paciente, de forma a nos clarificarmos primeiro se a necessidade ou a doença ou que o cliente ou o utente apresenta faz sentido dispensar aquele medicamento nas quantidades em que em algum momento são solicitadas ou não. Portanto, isto nós temos feito e acreditamos que vamos continuar a fazer, porque só assim é que nós conseguimos garantir o uso racional do medicamento. O ato da dispensa de medicamento é científico, quer seja para a dispensa de medicamentos não sujeitos à prescrição médica obrigatória ou quer seja para medicamentos sujeitos à prescrição médica obrigatória. Falando de medicamentos de venda livre, o profissional de farmácia é o que está mais dotado de capacidade técnico-científica para dispensar esse medicamento, até para poder recomendar ao utente a melhor, por exemplo, falando de questões de acondicionamento, sobre como é que vai tomar o medicamento, sobre quanto tempo, o tipo de alimentação que deve ser adotada durante este período de tratamento. Portanto, os profissionais de farmácia é que são mais preparados para poder fazer a dispensa desses medicamentos. Mas nós também temos olhado com alguma preocupação e julgamos que isto é um desafio, porque nós sabemos, para casos específicos de medicamentos de venda livre, existem outras entidades que são autorizadas a fazer esse tipo de dispensa de medicamentos. Mas não podemos assegurar que essas pessoas estão tecnicamente preparadas para poderem fazer as recomendações necessárias para os utentes, não é? Portanto, nós como farmácia estamos preparados e temos estado a fazer essas capacitações contínuas aos nossos pacientes. Agora, com relação à dispensa de medicamentos sujeitos à prescrição médica obrigatória, o ato da leitura e interpretação da receita já é um ato científico.
E isto nós temos observado. E todos os profissionais da farmácia estão preparados para fazer essa interpretação, só depois disso é que fazem o aviamento e depois fazem a dispensa do medicamento. Portanto, tudo isso dentro de princípios éticos e deontológicos, naturalmente, mas também, portanto, todos os pressupostos necessários para fazer a interpretação daquela prescrição. Só depois que o profissional da farmácia se assegura que aquela prescrição é regular e obedece todos os regulamentos que estão dispostos na nossa legislação, desde a validade, desde todos a descrição do medicamento, a dosagem, a posologia, portanto, todos esses requisitos, se já estão todos regularmente disponíveis na prescrição médica, aí o profissional da farmácia pode fazer o aviamento e depois a dispensa do medicamento, naturalmente, acompanhada daquilo que é a atenção farmacêutica. As consequências da automedicação não só se circunscrevem ao setor público. Devo reforçar que também nós temos impactos ambientais, porque a automedicação, as pessoas não têm o devido conhecimento, em algum momento, de como é que devem fazer o acondicionamento, em algum momento o descarte desses medicamentos. Portanto, isso também pode ser uma ameaça ao ambiente. Agora, em relação à saúde pública, há vários impactos extremamente preocupantes que podem surgir pelo uso de automedicação, não é? Um dos principais impactos pode ser a pressão que isso pode acarretar ao nível do Serviço Nacional de Saúde, porque as pessoas, se portanto, normalizarem a automedicação, acabam por mascarar as doenças e as doenças evoluem de forma assintomática e quando as pessoas vão à unidade sanitária vão já em estágios, em algum momento, evoluídos. E isto pode pressionar o internamento e isto pode acarretar custos, não é, no final do dia, para o próprio sistema de saúde, não é, o Sistema Nacional de Saúde. Mas também não se esgotam aí. Nós, em Moçambique, temos um grande desafio, por exemplo, para o uso acessível de antibióticos, mesmo sabendo que esses medicamentos são sujeitos à prescrição médica obrigatória, mas isto ainda é um desafio, a prática disto ainda é um desafio, não é? E isto acaba por criar maior resistência, não é? E nós temos estado a ver, por exemplo, cada vez mais os níveis de resistência a antimicrobianos, não é? Em Moçambique. Portanto, é um desafio que nós temos, mas nós, como farmácia comunitária, temos estado a exercer a nossa atividade, observando todos os cuidados necessários para que esses medicamentos sejam dispensados, primeiro, obedecendo às normas legais, segundo, obedecendo às normas éticas e depois conseguirmos assegurar que o medicamento tenha aquilo que é o seu fim predefinido, não é? Que é o curar a doença e não faça nada contrário disso. A automedicação, embora pareça inofensiva, pode ter consequências graves para a saúde. O uso de medicamentos sem a orientação de um profissional aumenta o risco de desenvolver problemas sérios de saúde, o que no futuro pode dificultar o tratamento de certas doenças. Se a decisão de tomar um medicamento é exclusiva do paciente, nos casos da automedicação, seguramente que ela passa por adquirir um medicamento numa farmácia cujo funcionamento e medicamentos comercializados dependem do respaldo da Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos, a ANARM-IPI. Temos com a automedicação uma situação em que tomamos um medicamento que pode não ser apropriado para a condição que estamos a apresentar naquele momento. Podemos também camuflar alguma doença que nós temos, tendo uma sensação de melhoria ao tomar aquele medicamento, ficamos com a sensação de que estamos melhores e uma doença grave continua a progredir no nosso organismo. Temos também uma situação em que a automedicação leva-nos a interromper tratamentos em tempos que não são apropriados ou fazer uma toma do medicamento num período que não é apropriado porque não temos a devida orientação de um profissional de saúde. E ao fazer isso, comprometemos toda a situação da nossa condição de saúde. Que fatores acredita que estão por detrás desta forte procura por automedicação? Infelizmente, há sim cada vez mais pessoas a fazerem automedicação por várias razões. Nós temos a situação em que nós temos as unidades sanitárias com muitas enchentes e muita gente recorre a ir às farmácias e solicitar medicamentos sem primeiro passar por uma consulta médica.
temos situações em que muita gente guia-se por um conselho dado por um familiar, por um amigo, porque tomou um medicamento e acha para ele. Exatamente, acha que resultou e vai resultar para ele também, então vai à farmácia e solicita esse medicamento. Então, estas situações têm a tendência de aumentar cada vez mais. E existem medicamentos que oferecem uma maior preocupação para a NARME quando se trata de automedicação? Existem sim. Primeiro, os antibióticos. Para nós, os antibióticos constituem uma maior preocupação porque os antibióticos levam a uma situação de resistência antimicrobiana que é uma situação muito grave, porque a pessoa pode estar perante uma doença, mas porque o organismo está habituado a estar exposto àquele antibiótico várias vezes, quando precisar efetivamente de fazer uso para a devida infecção, o antibiótico não vai fazer uso. E aí estamos perante uma situação de resistência antimicrobiana. E neste momento nós temos esta situação a acontecer por várias razões, até mesmo por uso de forma não direta de antimicrobianos, porque nós sabemos que os antibióticos também são administrados aos animais e normalmente tem que haver um período depois da administração em que não se pode fazer o abate. Então, nós temos vários desafios nesta vertente dos antibióticos, porque de fato é uma complexidade o seu combate. Então, temos uma preocupação maior com os antibióticos. Mas, para além dos antibióticos, temos os anti-inflamatórios. Falo especificamente do paracetamol, do diclofenac, do ibuprofeno, que são medicamentos que, às vezes, as pessoas tomam sem nenhuma prescrição médica e têm como resultado algumas reações adversas que não associam ao medicamento. Por exemplo, se a pessoa é hipertensa e não sabe que é hipertensa e toma diclofenac, facilmente vai aumentar a sua pressão arterial e pode levar a situações mais graves. Se a pessoa é alcoólatra e toma paracetamol com alguma frequência, parece que é inofensivo, mas não é, porque o paracetamol é hepatotóxico, pode criar problemas no fígado. Então, são várias situações e são vários medicamentos que se faz uso, mas que não se deve, porque as consequências podem ser graves. E que ações é que a NARME tem desenvolvido para conseguir regular o uso deste tipo de medicamentos? Primeiro, como autoridade reguladora, o nosso principal foco é fazer a regulamentação mesmo, fazer a legislação para controlar o uso desses medicamentos. Nós temos medicamentos sujeitos à prescrição médica, estão definidos mesmo nos folhetos informativos dos medicamentos, está lá claro que o medicamento é sujeito à prescrição médica. Existem medicamentos de venda livre e o que nós estamos a fazer neste momento é começar a tomar medidas no sentido de fazer um maior controle nas farmácias da venda com a prescrição dos medicamentos que são sujeitos à prescrição médica. E nesse grupo de medicamentos estão claramente os antibióticos, os antihipertensivos, alguns, incluindo os estimulantes sexuais, são medicamentos que devem ser vendidos mediante uma prescrição médica. E como é que olha para o trabalho que é feito pelos profissionais de saúde que estão nas farmácias e que têm atendido estes pacientes que buscam por medicamentos sem a prescrição médica? É uma situação um pouco complicada, porque temos várias nuances nesse processo. Eu, como farmacêutica, já vivi essa situação e sei as dificuldades que os meus colegas enfrentam no seu dia a dia. A primeira dificuldade, eu diria, que é porque a maior parte dos farmacêuticos que estão nas farmácias, os técnicos de farmácia, não são proprietários das farmácias. Muitos deles são funcionários da farmácia. E os proprietários das farmácias, o que eles querem é dinheiro. E quando a pessoa está ali a dizer que não vou vender este medicamento porque isto precisa de uma prescrição médica,
o patrão muitas vezes não fica feliz com este trabalhador. A outra situação é o próprio cliente. O próprio paciente, quando vem à farmácia e diz quero este antibiótico, às vezes até nem sabe que é antibiótico, diz que eu quero esta cápsula de 2 cores. E o profissional pergunta, mas é para quê? Quero fazer lavagem. O antibiótico não faz lavagem nenhuma. Se existe uma parte do organismo humano que está limpa, é o nosso interior, porque não tem contato com nada. Mas é normal o paciente dizer que quer fazer lavagem e usa normalmente para fazer lavagem. E quando nós dissemos que não, isto não é para fazer lavagem, se quiser fazer uma desparasitação, tem um medicamento apropriado, o paciente fica zangado. É o próprio paciente que diz, olha, ok, não me quer vender o medicamento, eu vou para outra farmácia e sei que vou comprar. Então, são estas situações que nós lidamos com elas todos os dias, mas é importante que os profissionais de farmácia tenham consciência que tem um papel muito importante para combater a automedicação. Uma das consequências da automedicação é a intoxicação. Como é que as unidades sanitárias do país e os próprios profissionais de saúde estão preparados para receber estas pessoas que chegam às nossas unidades sanitárias vítimas de intoxicação? É fácil compreender que esta condição foi causada pela automedicação? Depende da experiência de cada profissional, porque normalmente os nossos pacientes têm o hábito de não explicar o que estiveram a tomar antes. E mesmo que o clínico pergunte, muitas vezes eles escondem, não dizem a verdade. E isso leva muitas vezes ao profissional de saúde que está perante essa situação a avaliar com base na experiência que ele tem e chegar a essa situação. Mas há sintomas claros que mostram que estamos perante a uma intoxicação e que é preciso fazer uma desintoxicação. E existem meios apropriados que os profissionais de saúde conhecem e fazem uso quando estão perante a essa situação. Mesmo para terminar, qual é o trabalho que tem estado a ser feito com a população de modo que as pessoas possam estar conscientes sobre os perigos de automedicar-se? A NARMA está a fazer um trabalho com várias instituições. Nós estamos a trabalhar não só no que diz respeito à questão dos antimicrobianos, mas também na questão dos medicamentos no geral. Estamos a usar daquilo que são as facilidades que nós temos de participar em alguns programas de rádio, alguns programas de televisão para falar desta questão. Temos uma divisão na NARME de farmacovigilância que está a fazer um trabalho de palestras nas escolas. Quando estamos na semana de luta contra o uso dos antimicrobianos sem prescrição médica, fazemos palestras, fazemos programas televisivos e vamos até aos mercados fazer feiras, caminhadas, e o lema nesses programas é mesmo aconselhar a população no geral para que se lute contra a automedicação e que a medicação destes produtos seja com base num aconselhamento médico. Esta tem sido a nossa abordagem. E também trabalhamos com outras instituições, como o Ministério da Agricultura, com as outras instituições que estão ligadas a estas áreas. Que recomendações gostava de deixar para as pessoas que estão a acompanhar o nosso programa no sentido de evitarem a automedicação e os seus riscos? O que eu gostava de deixar para quem está a acompanhar este programa é o seguinte: nós sabemos que muitas vezes temos razões para optar pela automedicação, ou por causa das enchentes nas unidades sanitárias, ou por causa do custo nas clínicas privadas, mas eu aconselho a todos a optarem sempre por uma consulta médica, porque há vários fatores que estão por detrás da indicação do medicamento para um paciente. E nós temos grupos vulneráveis, que são as crianças, são os idosos e são as gestantes, que não podem de jeito nenhum optar por automedicação, porque senão vão pensar que estão a tratar uma doença enquanto estão a criar um outro problema que muitas vezes pode ser difícil de resolver. Porque para nós
existem protocolos terapêuticos para as doenças e muitas vezes os protocolos terapêuticos começam primeiro por uma linha, que é uma linha de base para tratar aquela situação. Se não responde aquela linha, passa para outra. Se não responde a essa, passa para outra. Então, se nós começamos, por exemplo, com um tratamento de uma linha avançada, quando se faz o diagnóstico e vê-se que a pessoa não está a responder àquele tratamento, o tratamento que se tem que utilizar é um tratamento mais dispendioso e que muitas vezes podemos não ter disponível aqui no nosso país, e isso não nos ajuda. Então é importante sim que as pessoas vão primeiro ao médico, façam a consulta, porque é importante saber toda a situação do doente, desde a idade, o peso, os antecedentes familiares, as doenças familiares, porque há alergias que podem acontecer comigo e não acontecer com outra pessoa. Então há muita coisa envolvida na questão da administração de medicamentos. Embora se conheça os malefícios da automedicação, rareia em Moçambique informação, seja em campanhas ou em programas específicos nos mídias, que visem desestimular esta prática nociva à saúde por parte das autoridades do setor. O problema é universal, antigo e de grandes proporções. A automedicação pode ser considerada uma forma de não adesão às orientações médicas e de saúde. Acabar com a automedicação é um desafio para o governo e para as autoridades da saúde, talvez pela própria condição humana de testar e arriscar decisões. Há, contudo, meios para minimizá-la. Entre eles, contam-se programas de orientação para profissionais de saúde, farmacêuticos e população em geral, além do estímulo à fiscalização apropriada de venda de medicamentos com a respectiva prescrição médica. Ao evitar a automedicação, garantimos a eficácia dos medicamentos. Sentiu uma dor? Não se automedique. Procure por ajuda. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltar numa próxima ocasião. Até lá, fique bem.